Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo sobre a lista do New York Times. Eu li mais 4 livros e eu vou substituir todos eles hoje. Eu vou começar com um livro que está na minha lista há muito tempo. Ele saiu, na verdade, em 2004 e foi aclamadíssimo. E entrou na minha lista quando eu vi, assim, a Roxane Gay falando bem dele, acho que o Barack Obama falou bem dele, e eu falei, bom, aparentemente é um livro que tá tocando aí muita gente e tava sempre em lista de melhores livros do ano e, enfim, da última década e tudo mais. E na lista do New York Times está em 10º lugar. Ele venceu o Pulitzer e vários outros prêmios importantes, então ele virou o primeiro de uma tetralogia. Quando ele lançou, eu acho que esse não era o plano original, acho que ele ia ser um livro solo, mas aí a autora completou a história depois. Então, em Gilead, a gente vai acompanhar o John Ames, que é um reverendo, nos seus 70 anos de idade, que tem um filho de 7 anos. Ele se casou, ele já era mais velho, e ele sabe que ele não vai viver para ver o filho dele adulto. Então ele começa a escrever cartas sobre a vida dele, para contar sobre as origens para o filho, né? Então a família, o pai dele, o avô, para que o filho dele possa também conhecer as origens dele. O ano que ele está narrando aqui é 1950, meados ali. Então, quando ele volta na história sobre o pai dele, o avô dele, ele tá voltando aí uns 100 anos na história da família dele, que é claro que vai se misturar com a história dos Estados Unidos, porque foi uma virada de século muito difícil. Tem alguns personagens secundários que vão dar também uma nota na atmosfera, né? Então, por exemplo, a gente tem um homem que se juntou com uma mulher negra, e aí ele conta como foi difícil, porque eles eram proibidos de se casar por causa das leis Jim Crow, né, que não podiam ter casais interraciais, o choque que a cidade teve, o choque que as famílias tiveram. Então, essa é uma história que o John escreve na carta pro filho dele, para falar, olha, o Paul, acho que é o Paul, se eu não me engano, que você conheceu, a história dele é essa. Então isso vai dar um gostinho de como era o país naquela época. Nas cartas pro filho, o John muitas vezes tem divagações religiosas que pessoalmente foram bem desinteressantes, assim. Há uns anos atrás, assim, eu tentei ler um livro em inglês, parei na metade e encostei o livro. E aí, pra ler agora, eu peguei o audiobook em português, que tá na Audible, que é narrado por um pastor. Então eu achei muito curiosa a proposta. Mas assim, é óbvio que o pastor não vai poder fazer mais nada além do que já tá nas páginas, né? Então ele não cria a história, ele não muda a história. Mas mesmo com a narração, eu também achei arrastado para terminar, e não é um livro tão longo. Eu acho que o livro em si tem 250 páginas, assim, muito. Então, essa parte dos discursos religiosos, para mim, foram um pouco desgastantes. Eu acho que para as pessoas que têm mais interesses nessas questões, obviamente o livro ganha um peso um pouco maior. Eu, pessoalmente, tenho um interesse mais teórico por religião, o surgimento, a política, etc., e aí isso me interessa mais do que o texto religioso em si, sabe? Então eu discutir os salmos, tal, isso me interessa menos do que discutir a história da igreja, por exemplo. Eu terminei o livro sem muita vontade de ler o resto da série, e apesar de estar bem alto na lista, pra mim vale uma substituição. Porque de fato, não muita coisa acontece no livro, tá? Não é um livro que tem grandes acontecimentos. É mais um livro que vai te levar pela história do John e da família dele, e a forma como ele tá contando essa história, e o contexto histórico e tudo mais. Então, para quem gosta de muito fuzuê, quem gosta de reviravoltas, pode esquecer esse livro, porque não é a proposta. Essa não é uma proposta que me abala. Eu normalmente gosto de um livro que não acontece nada, um livro focado em personagem, em história. Eu gosto muito. Esse, infelizmente, não foi pra mim. Eu acho que muito por conta dessa parte religiosa, né? Grande parte do livro, além de ser o contexto da família, também é o contexto religioso. E aí eu achei bem desinteressante. Então, eu acho que na minha lista, que é a proposta aqui desse vídeo, não é importante falar, óbvio que eu não pretendo substituir o New York Times. O que eu quero aqui é pegar a lista deles e a partir deles pensar numa lista pra mim, né? Dos livros do século. Então, eu pensei, para substituir esse livro, colocar também um livro que trate de algo fundamental sobre os Estados Unidos. Já que esse livro fala tanto da história americana e de religião, eu vou trocar por um que fala de um outro aspecto histórico, que é a história dos nativos. Eu já coloquei aqui, acho que no vídeo 2, o vídeo passado, 1 ou 2, eu falei da Casa Redonda, que eu adorei. Mas eu vou colocar mais um sobre isso, se vocês me permitem, que é o Lá Não Existe Lá, do Tom York.
Então, em Lá Não Existe Lá, a gente vai acompanhar 12 personagens que estão ligados a um powwow que vai acontecer em Oakland. O powwow é uma grande competição de dança, em que várias tribos podem participar, e às vezes eles têm prêmios em dinheiro. Né? Nesse caso aqui é um prêmio considerável em dinheiro, e aí a gente já sabe que vai ser um powwow bem grande. Então, cada capítulo é dedicado a um ponto de vista, e alguns capítulos são mais abertos, assim, como se o autor... Quase como se o autor estivesse falando com a gente, contando. Tem um capítulo inteiro dele contando a história dos indígenas, ou discutindo a história dos indígenas nos Estados Unidos. E aí ele fala... O tom do capítulo todo é como se ele estivesse literalmente sentado com a gente numa mesa de bar, contando a história como ele lembra. A abertura do livro, por exemplo, é quase um ensaio sobre ser um indígena urbano, e os paradoxos que isso podem trazer para a visão, não só para a visão do outro, dos indígenas, mas a visão de si mesmo como indígena. Porque a gente aprende que o indígena é o cara da natureza, é aquela pessoa que está muito próxima da terra. Então o que quer dizer você ser um indígena urbano? Então é o apanhado histórico de quase 400 anos de história indígena e como a gente chegou até aqui. O que acontece é que alguns personagens que têm dívidas de droga decidem assaltar o powwow. Eles também são indígenas, tá? Então, eu acho que tem uma conversa aqui muito importante sobre o vício na comunidade indígena também. Então, você sabe desde o começo que vai dar merda, né? A gente já sabe que alguma coisa vai acontecer nesse powwow, alguma coisa muito ruim vai acontecer nesse powwow. Isso já é dado nos primeiros capítulos, não é spoiler, tá? Só que a cada capítulo ele vai apresentando os personagens e aí ele traz as mazelas que os indígenas urbanos precisam lidar hoje. A falta de um lugar para chamar de seu, a criminalidade, os vícios, né, que às vezes chegam a casos extremos, a dificuldade de manter ou se conectar com a sua identidade e o que significa ser indígena quando você é forçado a assimilar um mundo que é tão diferente. É muito bonito o livro. A forma como ele cria cada personagem, eu acho que tornou todos eles muito, muito reais. E à medida que o powwow vai chegando, a gente sente a tensão aumentar. É um risco, eu acho um risco muito grande colocar o livro todo girando em torno de um evento só, porque o próprio autor cria uma expectativa, né? Então se a gente chega no powwow e uma criança só quebra a perna, por exemplo, é um grande anticlímax, né? É horrível. Mas ele tá montando algo grande e a gente passa a esperar algo grande. E o Tommy Orange não decepciona mesmo. Tem uma continuação do livro chamado Estrelas Errantes. Eu não li ainda, foi lançado esse ano pela Roku. E tá na minha lista, com certeza. Tommy Orange é um autor que eu definitivamente vou acompanhar. Bom, aí... Mas vamos falar então de Bel Canto, da Ann Patchett, que é um livro que tá na posição 98. Então tá bem lá pra baixo da lista. E eu li esse livro no começo do ano. Eu até comentei num vídeo com o Caio que foi uma das piores leituras que eu fiz no começo do ano. Mas eu quero, já que ele tá na lista, né, eu vou trazer ele pra esses vídeos também, pra gente poder conversar um pouco. Então, Bel Canto foi lançado em 2001. E aqui nós estamos em um país não nomeado, na América do Sul, para uma festa de aniversário luxuosa para um grande executivo japonês. No meio da festa chiquérrima, que está acontecendo na casa do vice-presidente do país, guerrilheiros invadem o lugar e tomam todo mundo como refém. Então a festa era uma proposta de um incentivo para que esse executivo da Nansei Corporation, chamado, construísse uma fábrica no país. Então eles querem atrair esse investimento. Como presente, além da festa, eles trazem uma cantora de ópera muito famosa, porque o executivo é um grande fã de ópera e dessa cantora. Então eles chamam a cantora para fazer um show particular, né? Um show exclusivo na festa. Quando eles viram reféns, fica claro que essa situação vai durar um tempo, né? Os guerrilheiros queriam o presidente, que deveria ser o anfitrião da festa, mas ele não queria perder a novela, então ele pediu para o vice-presidente assumir. E além dele, a gente tem representantes também de outros países que estavam ali como convidados. Tem alemães, tem russos, tem italianos, se eu não me engano, enfim. Muitos não falam a língua local, que a gente não sabe qual é, porque a gente não sabe onde eles estão, e mal falam inglês. Então a gente cria ali também já uma torre de Babel, ninguém entende ninguém. Então o tradutor do executivo japonês, que é um rapaz muito proativo e muito, muito inteligente, ele vira uma das pessoas principais na situação, porque ele consegue se comunicar com várias pessoas diferentes ali, porque ele é poliglota.
O livro foi aclamado no lançamento, eu li algumas resenhas positivas sobre ele, até pra ver se eu tava, sei lá, se eu concordava com alguma coisa, talvez eu repensava alguma coisa. Mas eu não vi nenhuma que falava dos clichês que ela usa pra falar dos guerrilheiros e desse país sul-americano, sabe? A parte usou uma situação real como pano de fundo para esse livro, que foi a crise dos reféns da embaixada japonesa, que aconteceu no Peru, em 96. E a crise durou mais de 120 dias e envolveu o exército que entrou na embaixada para poder libertar os reféns, 2 militares e todos os guerrilheiros foram mortos. Anos depois da situação toda, surgiram vários relatos de que os guerrilheiros foram executados e alguns foram torturados pelos militares, e isso gerou um caso contra esses militares que foi julgado, acho que em 2005, e resolvido em 2015. Então veja que a justiça sul-americana realmente ela é lenta, ela toma o tempo dela. Só que no livro da Patty, tudo é mais focado numa história de amor que aparece do nada entre o executivo e a cantora, e tem um tom romântico em tudo que não condiz com a tensão que ela quer criar, sabe? A gente tá falando de pessoas que são reféns de guerrilheiros, que têm demandas muito específicas, que a gente já sabe que não vão ser atendidas, e aí em alguns momentos essas demandas também ficam confusas, e nada acontece, e nenhuma negociação parece que vai pra frente. Tem uma atitude bem clichê na forma como ela fala dos guerrilheiros e da política desse país sul-americano. Eu acho que ela não pesquisou muita coisa sobre, por isso justamente ela não coloca o nome do país, para ela não ter que pesquisar ou falar muito profundamente sobre essa questão. Ela queria falar dos reféns, da situação de você estar refém e de como aquilo afetou aquelas pessoas. E eu achei exaustivo de ler, achei chato. Acho que é o maior pecado de um livro pra mim é ser chato. O Gilead, com tudo que eu falei, né, dos devaneios religiosos e tudo mais, eu não classificaria como livro chato. Eu li ele todo. Mas Bel Canto é chato, é de verdade. Então eu vou, obviamente, substituir esse. Acho que esse da lista é o pior de todos que eu já li. Acho que de todos os que eu já li até agora da lista do New York Times é o pior. Até o momento. Veremos. Eu tenho muito livro pra ler ainda. Então eu vou substituir por um livro peruano. Eu acho que é justo, né? Nós teremos alguma justiça, ainda que seja do Mário Vargas Llosa, que, né, a gente pode discordar da política dele. Mas Travessuras da Menina Má, eu acho que vale demais a leitura. Então, o Travessuras foi publicado em 2006 e conta a história do Ricardo e da Lily, que fala de um relacionamento que vai durar aí 4 décadas de idas e vindas e de uma obsessão e de perda, e é belíssimo de acompanhar. Tudo isso com o fundo das mudanças sociais na América Latina. Cada vez que o autor leva a gente para um país novo, você sente como se estivesse lá, porque ele é muito bom em criar a ambientação desse país. E a gente, como leitor, também entra em um relacionamento tóxico com esses dois, sabe? É impossível parar de ler. E eu acho que você termina não gostando de ninguém nesse livro. O que eu gosto muito quando o autor faz isso, sabe? Ele cria 2 personagens que você não consegue parar de ler, mesmo que você não goste deles. O Vargas Llosa trata de como, né, nós nos adaptamos ao mundo e como a gente sacrifica as coisas para conseguir o que a gente quer. Algumas coisas mais, algumas coisas menos. Eu vi em algum lugar que esse livro é uma homenagem do autor ao Flaubert, né, uma forma de dar uma voz moderna e clara para Madame Bovary. A gente tem um app dedicado aqui para Madame Bovary, que a gente gostou bastante. Mas eu gosto muito da ideia de reescrever um clássico com um viés diferente. E aí, se essa for a proposta e eu consigo enxergar a ligação, eu acho que o Vargas Llosa fez muito jus a Madame Bovary. Definitivamente é um livro que vale mais a pena estar na lista do que Bel Canto. É isso. Bom, o próximo livro que eu quero falar aqui é o Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan. Ele tá na posição 41 da lista. É um livro curtinho, você lê muito rápido, eu acho que ele não tem 100 páginas. E a gente vai acompanhar uma pequena cidade irlandesa em dezembro de 80 e alguma coisa, 85, 86. E a cidade não é rica, na verdade ao contrário, é uma cidade que aparentemente está batalhando muito. E todo mundo trabalha assim para ter o mínimo. Nessa cidade a gente vai conhecer o Bill Furlong, que ele é filho de mãe solteira e trabalha como vendedor de carvão. Como a cidade é muito, muito católica, a vida do Bill parece ter uma mancha, porque ele não sabe quem é o pai dele, né? Filho de mãe solteira já é um problema, mãe solteira para os católicos, enfim.
Então a famosa culpa católica parece ser uma grande nuvem por cima da vida do Bill. E um dia, quando ele vai entregar o carvão no convento, ele encontra uma menina que parece machucada e ela tá ali escondida onde ele deixaria o carvão, tremendo de frio. E ela parece ser do convento, mas ela mal consegue falar, e ele mal consegue falar com ela, quando ele chama as freiras e as freiras rapidamente põem ela pra dentro. Ele percebe que é um pouco estranho, a situação toda ficou com aquele gosto de tem alguma coisa acontecendo. Essa menina vai aparecer de novo e a gente vai entender que tem alguma coisa muito errada realmente acontecendo no convento e na escola que as freiras lideram, que é considerada a melhor da cidade. Então todo mundo quer que os filhos frequentem a escola das freiras. Aqui eu tenho aqui, o que ela tá querendo contar pra gente é a história das lavanderias das Madalenas, que estima-se que 10 mil meninas e mulheres tenham sido presas e forçadas a trabalhar, aguentando maus tratos pelas freiras por um período de 70 anos na Irlanda. Eu não tinha ideia de nada disso. Se você lê o livro sem chegar no final, você continua sem saber disso. Tem um breve resumo sobre essa história no final. Mas nada disso está na história. A história em si não fala disso. A menina que o Bill encontra mal consegue falar, e a cidade parece saber que tem alguma coisa errada, mas tem ali um trato de silêncio, né? Porque a igreja católica é muito poderosa, a escola é muito boa, todo mundo quer que os filhos vão lá, e elas têm medo das freiras, e principalmente as mulheres da cidade. O que, sendo sincera, me deixou um pouco confusa, né? Porque o Bill é esse ser de luz, ele não sabe de nada, ele é tão inocente, ele é um herói, ele é o único na cidade que parece não saber o que está acontecendo, e as mulheres da cidade são cúmplices pelo silêncio. Mas ainda bem que a gente tem esse homem obtuso, que de repente faz algo por uma dessas meninas que nunca fala, nunca conta a própria história. Ela não abre a boca, a gente mal sabe o nome dela. Acho que a única coisa que ela fala na história é o nome dela. De resto, mais nada. Então, esse é um caso que eu acho que a gente precisava de mais contexto na história. Talvez mais personagens, talvez mais desenvolvimento sobre isso. Eu adoraria ler sobre as lavanderias de Madalena. Eu vou deixar um link aqui embaixo que dá um pouco mais de contexto sobre essas histórias. Eu achei bizarro, no mesmo nível que eu achei fascinante. Eu leria muito um livro sobre isso. Então, se alguém tiver alguma recomendação, por favor, deixa aqui pra mim. Mas, com tudo isso, eu achei um livro bom. Mas não nos melhores do século, sabe? Eu acho que, pra mim, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Então eu vou trocar. E aí, pra substituir esse, eu vou sugerir um que eu já deveria ter mencionado aqui antes, quando eu fiz aquele vídeo do livro sobre injustiça social, que até comentaram, deixaram um comentário falando dele. Eu falei, pô, é verdade, eu devia ter falado do Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar, da Isabel Wilkerson. Tem um livro da Isabel na lista, mas não é esse. Então eu tô muito curiosa, porque se esse outro livro for melhor que Casta, eu espero grandes coisas, porque Casta é absolutamente maravilhoso. A gente tem um episódio aqui dedicado a esse livro, que fala sobre como a questão racial nos Estados Unidos criou uma casta, tal como existe na Índia, e como foi criada na Alemanha nazista. Aliás, a autora cita um dado que eu nunca mais esqueci depois de ter lido o livro, que é quando os alemães estavam organizando a hierarquia racial, no qual o homem ariano está no topo, eles estudaram a questão de uma única gota, né, usada nos Estados Unidos, que era um princípio legal, que estabelecia que se uma pessoa tivesse apenas um ancestral africano, uma única gota de sangue africano, ela seria considerada negra, e essa pessoa estaria sujeita às leis do Jim Crow. E essa lei foi repudiada em 67. Tipo, ontem. Mas enfim. E mesmo os nazistas acharam isso um pouco radical. Então fica aí a dica para vocês lerem Casta, que é um estudo excelente sobre os pilares da segregação nos Estados Unidos e a discussão racial que acontece até hoje, como eu comentei lá no vídeo da injustiça social. E eu acho que é uma baita pesquisa, muito bem elaborada, muito bem escrita, fantástico do começo ao fim. Ouçam o episódio que a gente tem dedicado a ele, se vocês quiserem saber um pouco mais antes de ler, mas definitivamente leia o livro, vale a pena demais. E o último livro que eu quero falar da lista
do New York Times nesse vídeo é Um Casamento Americano, da Tayari Jones, que está na posição 77 na lista. Então aqui a gente vai ter a Celestial e o Rob, que estão casados há um ano e pouco, quando o Rob é acusado de estupro por uma mulher. Então eles estavam em um hotel pequeno na Louisiana, que é onde eles estavam visitando os pais do Rob, e depois de uma discussão ele sai para pegar gelo numa daquelas máquinas nos hotéis e ajuda uma mulher que estava com o braço quebrado a levar o gelo pro quarto dela e volta pro quarto dele. A gente sabe desde o começo onde ele tá e que o álibi dele é verdadeiro. Ele estava com a Celestial. Ou seja, ele não cometeu o crime, mas a vítima diz que foi ele. E nem a polícia e nem o júri acreditam na Celestial quando ela dá o álibi dele. E ele é preso e condenado a 12 anos. Então a gente tem esse jovem casal começando a vida juntos e agora já separados e com esse peso enorme na relação, que exige que eles se adequem a uma coisa que eles nunca imaginaram que poderia acontecer. Mesmo as pessoas que saíram de situações de pobreza, como o Rob, porque o Rob tem uma carreira, ele tá constantemente buscando crescer, a Celestial é uma artista que tem tido cada vez mais reconhecimento, o pai dela era um professor de química que ficou rico há muitos anos, então ela cresceu em um ambiente muito privilegiado financeiramente. Então você imagina que essas duas pessoas no mundo moderno já estão muito além de estereótipos ou de possibilidades de cair numa situação dessa. E o que a Tayari Jones quer dizer pra gente é que não. Um casal negro nos Estados Unidos, um homem negro nos Estados Unidos, sempre está sujeito a esse tipo de coisa. Porque o Nova Segregação fala exatamente como o racismo estrutural reorganizou a sociedade americana e judicializou o racismo abertamente. Então é como se esse livro aqui, Um Casamento Americano, fosse um exemplo na ficção do que a Nova Segregação fala na vida real. Isso do livro é tudo bem rápido, assim, acontece bem rápido a acusação, a prisão, e aí logo a gente já tá acompanhando eles conversando só por cartas, e a Celestial visita ele de vez em quando, mas as coisas entre eles começam a deteriorar rápido, né, porque ela tá seguindo a vida dela, ela precisa seguir a vida dela, mas ele não tem como, ele tem que esperar pra ver o que dá pra fazer, se vão aceitar a apelação dele, quanto tempo ao mínimo ele tem que ficar ali dentro. Então depois de 2 anos que ele tá preso, o relacionamento já não é mais o mesmo. Eu achei um bom livro, eu acho que tem uns temas muito, muito relevantes, mas eu não achei um dos melhores do século. E aí, eu queria trazer uma substituição, propor um livro que também fala de casamento e também fala de pressões que um casamento pode ter, que é o Fique Comigo, da Olami Adebayo. O livro se passa na Nigéria, e aqui a gente vai acompanhar a Yejide e o Akin, que se conhecem na faculdade, aí não se largam mais e tal, e casam. Na cultura deles, a poligamia é comum, mas eles concordam desde o começo que não vai ser pra eles, que eles vão se manter monogâmicos, e a família deles vai ser aquele núcleo ali, é isso. Só que depois de 4 anos de casados e muitas tentativas, eles ainda não tiveram filhos. E existe uma pressão muito grande para ter filhos logo no começo do casamento, até que a família simplesmente decide que o Akin tem que ter outra esposa e encontra uma esposa para ele. Então, basicamente, se a primeira esposa não pode ter filho, a segunda vai ter. E eles são um casal estudado, os dois, né, foram para se conhecer na faculdade, eles são um casal moderno, e mesmo assim eles não conseguem sair das amarras das expectativas culturais de onde eles vivem. Eles não conseguem dizer não para ter filhos, eles não conseguem explicar para a família que eles estão tendo algumas dificuldades. Então a questão sobre ter filhos rapidamente se torna o centro do relacionamento deles, quando eles já tinham combinado que nunca seria assim. Mas eles não conseguem evitar que essas coisas aconteçam. Então a Yejide eventualmente fica grávida, mas a partir daqui, cada página que passa vai revelar alguma coisa mais e mais insana na história. Porque tudo vem a um preço muito alto. Então tem uma conversa ótima aqui sobre a pressão da maternidade e da paternidade também, porque o homem também tem essa pressão, né, de ser o progenitor, de ter muitos filhos, de espalhar a semente, essas coisas todas. E também as questões morais que envolvem uma família. Então, qual o preço que você paga ou qual preço você pagaria para se adequar às exigências sociais. E eu acho que a autora tratou tudo de uma forma verossímil, sabe? Ainda que
Tem algumas situações que parecem muito, muito, muito malucas. Tem algumas reviravoltas aqui que você fica chocado. Mas eu acho que, no contexto da história, elas fazem sentido. E ela conseguiu colocar isso de uma forma que fizesse com que a história fosse ficando mais e mais interessante com o passado de cada página. E é isso. Então aqui a gente já falou de 8 livros só hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais um pouquinho da lista do New York Times. Sigo na minha empreitada. Tem muita coisa pra ler ainda. Tem muita coisa pra contar pra vocês ainda. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só com os livros que eu gostei muito. Eu vou separando eles. Eu já tenho 2 ou 3. Mas eu ainda tenho muita coisa pra ler, como eu disse. Então eu espero que essa lista aumente. E a gente vai se falando. Me contem se vocês já leram esses livros. Tanto os da lista quanto os que eu sugiro colocar no lugar. Ou que vocês sugeririam colocar no lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!